Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, saúde, educação, tecnologia e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber o professor Felipe Mainardi. Ele que é fisioterapeuta, professor, empreendedor e fez a especialização em acupuntura. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. É uma satisfação minha, Mauro, estar aqui hoje para poder falar um pouco da nossa história, né? Que ela foi construída ao longo de tanto tempo. Professor, como é que foi a escolha pela fisioterapia? Mauro, a escolha pela fisioterapia ela começa desde a minha infância, né? Eu sempre tinha aquele desejo de cuidar de pessoas. Então eu falava, não, eu vou ser médico, vou fazer medicina, e brincava de médico e a gente ia. Só que naquela época o vestibular era um pouco mais duro, né? E não tínhamos o recurso da tecnologia, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então a gente precisava se dedicar muito mais, né, para poder correr em busca do conhecimento. Então passei 4 anos prestando vestibulares para medicina, ano após ano, meio que um pouco frustrado por conta disso. E aí, naquele meio termo, eu tinha um tio, que ele hoje é falecido, mas era educador físico e passou no SESMAC, na época, para fisioterapia. E minha mãe falava, ó, fisioterapia, Felipe, fisioterapia. E aí, quando eu estava lá no 4º ano tentando, no meio do ano eu passei, né, prestei vestibular para fazer prova, para saber se eu estava num nível bacana para prestar o vestibular no final do ano. E aí, calhou que eu fui aprovado e minha mãe chegou e fiz sua matrícula. Que bacana. E aí eu, desde 2004, quando eu passei, ainda tinha intenção de fazer, alguns momentos eu cheguei a pensar em fazer novamente vestibular, mas eu fui, sabe aquela profissão que foi me abraçando e eu fui vendo que eu, dentro da fisioterapia, eu podia sim ajudar as pessoas. Então, minha história começa desde 2004, quando eu passei no vestibular para fisioterapia. Que bacana. Eu acho importante a gente lembrar para os nossos telespectadores, né, que essa tentativa de passar em medicina é tão comum, né, entre as pessoas e isso acaba acontecendo. Já houve aqui entrevistado que percorreu o mesmo caminho, escolheu uma outra área da saúde e está muito feliz fazendo uma outra coisa, mas com essa preocupação que você sonhou, né, de cuidar das pessoas. Exatamente. Hoje eu posso dizer que eu sou extremamente satisfeito com a minha profissão, né? E tanto é que eu venho trilhando, né, ano após ano, o caminho, né, e posso passar isso para os meus alunos. Tanto é que hoje eu sou docente na universidade aqui de Alagoas e posso dizer com todas as letras que sou muito satisfeito de poder fazer diferente para todos eles no dia a dia da especialização e da profissão da fisioterapia. Professor, como é que o Felipe se torna professor nessa jornada dentro da fisioterapia? Então, eu me formo em 2009 na faculdade. Em 2012, eu ingresso na pós-graduação de acupuntura. E nesse mesmo meio aí foi quando eu abri a minha empresa, né? Minha esposa é fonoaudióloga e eu fisioterapeuta. A gente queria fazer a parte de empreendedorismo. Ela trabalhava com a parte de aparelhos auditivos e eu ficava com a parte de adaptação do CPAP para a medicina do sono. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que o mercado ele é um pouco mais complicado, né, para esses dois ramos. E a gente decidiu, né, encerrar a empresa, mas nesse meio termo aí foi quando eu comecei a sentir a necessidade de voltar para o meu consultório. E foi quando eu fiz a minha primeira, digamos assim, especialização fora, né, do que seria o convencional, quando eu me tornei perito judicial, que eu queria uma coisa que pudesse conciliar tanto a empresa como a própria fisioterapia. E aí eu fui, né, aos poucos, deixando a empresa, a gente foi deixando a empresa, ela foi fechando mesmo, mas aí a necessidade da fisioterapia ela foi crescendo, né? E aí em 2018, fui convidado para dar aula numa instituição e de lá para cá, Felipe, fisioterapeuta e professor, ele só foi crescendo. Mas, infelizmente, em 2020 nós tivemos a pandemia. Sim. E aí isso sim
foi um agravante porque os consultórios se fecham, as faculdades se fecham e fui convidado para ingressar no hospital, né? Aí foi quando eu entrei na pandemia para a linha de frente, enquanto alguns colegas tinham muito receio, naquele convite eu vi uma oportunidade. Então eu ingressei na pandemia, foram 2 anos muito difíceis, né? O que me fizeram hoje ainda estar como fisioterapeuta em 2 grandes hospitais aqui de Maceió, na unidade de terapia intensiva. Porém, quando a pandemia ela acalma, né? Aí a gente começa a voltar à nossa rotina, as demandas de consultório, as demandas da faculdade, as demandas do tribunal, do trabalho daqui como perito começam a aumentar, a gente começa a perceber que vem um outro lado, né? Que aí vem as doenças psicossomáticas por conta da pandemia e vem as doenças crônicas, né? Que aí a gente começa a perceber que a fisioterapia, sim, né? Ela pode dar um retorno, ela pode dar um plus, né? Para esse tipo de população que tanto sofre com dor crônica. Professor, me diz uma coisa, qual é a lembrança que o senhor tem daquele momento em que entra no hospital pela primeira vez durante a pandemia? Medo. Medo, né? Muito medo. Porque quando a gente entra para combater o desconhecido, isso impacta muito, né? A gente teve um momento que a gente entrava e não sabia se ia sair. Então, vimos muitos colegas se afastando das suas atividades laborais e o retorno para as atividades já eram mais complicadas, né? E a gente teve também perdas de profissionais por conta do próprio Covid, mas enfim, nós vencemos, né? Nós conseguimos passar e ficou um grande legado. Acho que foi nesse momento que a fisioterapia mostrou ainda mais o seu valor, não desmerecendo nenhuma outra profissão, claro. Mas eu acho que naquele momento, assim, a gente viu que a fisioterapia, junto com a medicina, junto com a enfermagem, né, unidos em prol de uma única questão, a gente conseguiu, sim, dar uma alavancada na profissão. E quando é que esse medo se transforma, posso dizer, em orgulho, em felicidade? Quando tudo acaba. Né? Quando tudo acaba, que você olha para trás e fala assim, não, nós vencemos. O conjunto venceu. Né? As profissões se uniram e se venceram. Então, assim, isso foi assim, muito gratificante e ainda é até hoje. Ver um paciente se recuperar, né, professor? Com certeza, com certeza. É bom demais. Oh, demais. Estou vendo até a emoção aí que faz parte aqui também faz parte do nosso Conexão. Professor, eu queria aproveitar que nós temos aqui uma grande audiência formada por muitos estudantes. Sim. E eu tenho certeza que alguns querem saber mais detalhes da fisioterapia. O que é a fisioterapia? Posso chamar aqui da arte que ajuda a recuperar o movimento humano? Exatamente. Você resumiu em poucas palavras o que é a fisioterapia. É a gente devolver a funcionalidade do indivíduo. Seja ele de uma dor crônica, seja ele de uma doença neurológica, seja ele de uma doença cardíaca. Então, é a gente devolver, né, a funcionalidade do indivíduo. E como é que é a prática, o dia a dia de um fisioterapeuta? A prática do fisioterapeuta ela vai variar muito de acordo com a sua área. Né? Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Né? Então, por exemplo, como acupunturista, né? A gente, como acupunturista, a gente faz uma avaliação, faz uma anamnese, a gente escuta o paciente, vai olhar as principais queixas, né? E aí, dentro da acupuntura, que é uma técnica milenar da medicina tradicional chinesa, a gente vai inserir algumas agulhas em determinados pontos do corpo. E esses pontos têm uma ligação direta com o sistema nervoso do nosso organismo e que vai liberar algumas substâncias como a endorfina, que são substâncias importantíssimas, né, para causar alívio da dor. Ele libera uma substância das vias opiáceas, que são substâncias anti-inflamatórias e analgésicas. Que bacana. Vamos fazer o seguinte, professor, a gente vai parar para fazer o intervalo, breve intervalo, e na volta eu quero saber, viu, gente, em que momento que a fisioterapia encontrou a acupuntura. Como disse o professor, uma
medicina tradicional com mais de 5.000 anos, salvo engano, de história lá na China e que conquistou o mundo. E se conquistou é porque não falta motivo para isso, né, professor? Com certeza. Então vamos fazer isso? Vamos então para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa especialíssima com o professor Felipe Mainardi. Até já!